favor, não me entenda mal. Mas o Botafogo de você era VP. Você imaginava que, sei lá, ia bater... ia abrir 14 pontos num Brasileiro no ano, ia ser líder no outro, finalista da Libertadores. Assim, num espaço tão curto de tempo, numa recuperação tão curta, esportivamente falando, você imaginava ver um Botafogo tão forte assim, dentro de campo? Assim, eu sempre imaginei, JP, eu sempre imaginei, mas era muito difícil. Era muito difícil. Você vê o seguinte, em 2010, a gente chegou em 6º lugar no Brasileiro. Se fosse nos dias de hoje, a gente estaria na Libertadores. No mínimo na pré-Libertadores. Naquela época não, porque eram só 4 vagas. E a gente chegou na última rodada com possibilidade de ganhar a última vaga, perdemos o jogo pro Grêmio, o Grêmio ganhou a última vaga e a gente acabou ficando em 6º. Aquele ano entraram 5. Em 2011, a gente chegou a ficar 2 pontos do líder com o Caio Júnior como treinador. A gente tem uma vitória expressiva sobre o São Paulo, sobre o Corinthians, no Pacaembu. 3-1, o Lô Cabelo fazendo um golaço. Tem uma festa no vestiário maravilhosa pós-jogo. E ali eu falei, caraca, eu posso ser campeão brasileiro. Fiquei assim. Porque eu vi uma integração do time, comissão técnica pós-jogo, assim, que foi um negócio... E aí eu vi que a gente podia. Infelizmente, a gente acabou não conseguindo. Mas então, assim, eu sempre briguei pensando em conquistar. É evidente que hoje o futebol está num nível completamente diferente do que na minha época, né? E eu falo não só do Botafogo, mas você vê o Flamengo absurdamente forte, né? Você vê o Fluminense ter sido campeão ano passado da Libertadores, sem SAF. Para mim é um feito ferrado, já falei isso pro Mário. O trabalho que o Mário, o Angione, o pessoal lá faz no futebol, no jurídico e tal, é um trabalho muito bom. Muito bom. Porque eles ainda estão trabalhando muito com a perspectiva do que o Botafogo trabalhou no passado. E eles estão conseguindo. Esse ano nem tanto, né? Mas é um trabalho muito bem feito. Então, assim, é evidente, cara, a gente deu muita sorte, né? Primeiro que a gente não tinha mais solução. A gente chegou realmente... Não tinha mais saída. Você não tinha mais quem pedir dinheiro emprestado. Não tinha. Os grandes botafoguenses que tinham condição de ajudar, já tinham ajudado demais. E eu não estou me incluindo nesses, não. Estou falando das pessoas, né? Então, assim, as pessoas falam, porque os irmãos poderiam ter ajudado mais. As pessoas não têm ideia de quantos irmãos ajudaram. Mas aí, perdoa que falar de grana é sempre complicado, mas eles ajudaram com grana ou eles ajudaram com tudo, assim? Desde grana, mais networking, coisas do dia a dia... Como eles ajudaram o clube? Como, assim... Com grana, com Lunier. O Lunier eles compraram para o Botafogo e fizeram uma forma de pagamento para o Botafogo a perder de vista. Com venda de jogadores futuros que forem formados lá no Lunier. Cara, quem é que faz uma coisa dessa? E o Botafogo acabou não conseguindo honrar com esse pagamento. Eles agora estão renegociando com a SAF. Aí é uma outra renegociação, não sei como é que tá. Eu estou falando da primeira negociação. Do associativo mesmo. Do associativo. E a Lene tem emprestado dinheiro pro Botafogo. Entendeu? Tem emprestado dinheiro pro Botafogo. E aí, agora uma pergunta pro cara que foi VP de futebol, tá? E aí, não impede o lado negativo da coisa, mas assim, quando você vê um Botafogo que chega no Betis e pá, no Luiz Henrique, chega no Atlanta United e pá, no Thiago Almada, você não fica pensando assim... Com muito menos, com uma negociaçãozinha dessa, eu fechava o ano tranquilo. Fala a verdade. Não, você pensa. Mas é como eu te falei, o futebol acabou indo para um outro nível muito maior, né, cara? Para você ser competitivo hoje, claro. Você tem que investir muito, né? Mas pro cara te ligar, vai pra todo mundo, pô, dá uma moral, vamos chegar junto. Vê se Botafogo hoje chegando. A gente fazia uma coisa chamada cesta de jogadores. Você sabe como é que é isso, não? O que você fazia? Me conta. A gente pegava o seguinte. A gente pegava a base e a gente pegava os jogadores mais promissores da base. Eu era o analista técnico. Tinha o analista financeiro, o analista técnico e aí tinha os investidores. A gente fazia uma reunião e dizia, esse aqui é um jogador promissor,
tal, a gente está disposto a vender 30% dele. Esse aqui é um jogador assim, com essas características, estamos dispostos a vender tanto. E aí teve uma coisa muito engraçada, eu não vou citar o nome, mas houve uma divergência minha com o financeiro. O financeiro indicou um determinado jogador que tinha muita técnica, mas que, infelizmente, não era atleta. E eu, como parecer técnico, eu tinha que dizer o que eu achava. E eu disse que eu achava que não era um bom investimento. E aí todo mundo ficou pau da vida no Botafogo comigo. E aí os investidores, não, peraí, mas essa é a função dele. A gente está fazendo isso porque a gente confia nele. Se não tiver... E aí acabou que o jogador não foi... Os investidores não investiram nesse jogador e depois fez água, justamente pelos problemas. Então, assim, você tinha uma criatividade para poder buscar dinheiro muito grande. Você vê, além de empréstimo, a gente fazia isso. Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estão expulsando, então vai, me ajuda aí!